Duas opções com respeito, quando entendemos a seriedade disso. Quando os discípulos ouviram Jesus em Mateus 19, quando os fariseus perguntaram para ele por qualquer motivo, e ele voltou ao Pai no princípio: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher, serão os dois uma só carne. Quando ele volta lá, e os fariseus insistem, mas Moisés permitiu, mandou dar carta de divórcio, e ele diz: não, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Quando eles entenderam toda aquela conversa, qual foi a reação dos discípulos? Você lembra? Vou te ajudar a lembrar. Eles disseram assim: se essa é a condição do homem com respeito à mulher, é melhor não casar. Eles entenderam que a decisão era uma só e para sempre. Eles entenderam que não havia a possibilidade de separação e recasamento. Eles entenderam que era uma opção só e única. Então eles disseram: se essa é a condição, se ainda estavam achando que se, então não convém casar. Jesus responde: nem todos estão aptos para isso. Alguns nasceram eunucos, outros homens fizeram tais, e outros se fazem por causa do reino de Deus. Deixa eu perguntar para os que vocês estão aqui: quem quer ser eunuco aqui? Levanta a mão. Amém? Tem um. Que Deus te abençoe, e Deus te dê graça para perseverar nessa decisão. Teve um jovem que um dia me disse a mesma coisa, e eu achei fantástico, achei maravilhoso, mas durou 3 anos. Ele tem 2 filhos hoje. Não quer desanimar não, porque a palavra do Senhor anima isso, tá? Mas Paulo em 1 Coríntios 7 ele fala que é dom, fala que é um dom. Que Deus te abençoe nessa decisão, querido. Ela não é até que a morte te separe. Se você pensar outras vezes em mudar a decisão, essa decisão pode ser mudada. Estão comigo ainda? Amém? Casar e ficar até que a morte os separe, ou não casar e permanecer só até o fim da vida. As 2 opções. Eu trouxe isso aqui, eu fiz nas oficinas. Não dá para fazer ao vivo e a cores porque precisa de tempo para colar. Eu colei 2 folhas, porque quando fala une a mulher, a palavra no original é colar. O homem e a mulher se colam, são colados. Então, uma só coisa. Quando você faz isso aqui, que é o homem e a mulher colados, você não consegue separar mais esses papéis. Você pode tentar, mas você vai tentar separar, não vai dar, vai ficar impossível. Mas se eu for fazer força para separar, vai ficar pedaço de um no outro, pedaço do outro no um. Isso é que acontece com a separação. Depois que se uniram e se tornaram uma só carne, fica um pedaço de um num, fica um pedaço do outro no outro, e ficam sofrendo com estas coisas. Se tem filho, pior ainda. Não sei se tem aqui entre vocês alguém que tem pais separados. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Casamento é para sempre. Estão comigo? Então oremos por isso. Oremos um pouquinho. Pense um pouquinho nisso. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Senhor, ajuda-nos.
Senhor, eu sei que alguns não entendem o que estou falando. Eu tenho compreensão disso. Mas ajuda-nos. Ajuda-nos a, como em qualquer coisa que lemos na Tua Palavra, a seriedade do que temos que tomar. Não hajam aqui corações fechados. Não hajam aqui, Senhor, vidas feridas e machucadas a ponto de rejeitarem a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender que somos novas criaturas, que as coisas velhas todas passaram, tudo se fez novo, segundo a Tua Palavra. Ajuda essa geração, Senhor, a tomar suas decisões com a seriedade que a nossa geração tomou. Ajuda essa geração a contemplar, Senhor, no que estão entrando e de que forma tem que se comportar nisso. Ajuda-nos a compreender, a ter revelação, a se formos para essa decisão com a revelação, Senhor, esta que estamos conversando, que lemos na Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Quando entendemos a seriedade dessa decisão, eu vou colocar 3 coisas aqui para vocês. Nós não podemos ser guiados para essa decisão, primeira coisa, pela paixão. Eu tenho uma cidade que eu relaciono que as paixões por coisas aconteceram muito fortemente e me marcaram. Eles ficaram apaixonados por moto na cidade, o grupo todo. E aí fizeram um grupo de moto. E andavam trilha, moto, tal. Passou a moto, a cavalo. Não sabiam fazer cavalgada. Passou a cavalgada, foram para a bike. E era assim, uma coisa geral. Paixão. Deixa eu perguntar a vocês, já se apaixonaram por alguma coisa, desapaixonaram? Sim ou não? Levanta a mãozinha santa, só para eu também. Muitas. Paixão oscila, paixão não se sustenta, porque ela é momentânea. Paixão é fruto de intensidade e frequência. Você é muito intenso com alguém ou frequente com alguém, você pode ficar apaixonado. Você começa a andar muito perto, relacionar muito, estar com intensidade nesse relacionamento ou frequência nesse relacionamento, você acaba que começa a ter algum sentimento. Por que nós, todos que estão aqui casados, não aconselhamos mulheres sozinhos? Porque se eu for frequente com outra mulher e ter um tempo de conversas, muitas coisas, pode ser que surja um sentimento, e Deus nos protege disso. Paixão é fruto disso. Qualquer pessoa que você virar intenso e frequente demais, pode ser gerado um sentimento. Então, você não pode tomar uma decisão para o casamento em base de paixão. Estou apaixonado, ai. Eu amava lá quando eu tinha 18, 19 anos, a Zoé lembra disso, era minha amiguinha lá, ela tinha 12 anos. Desde os 12 que eu te conheço, né, Zoé? Eu tinha 18. Aí lá, eu gostava da parte que toda vez dizia assim, vamos dar as mãos agora. Eu gostava demais de orar dando a mão. E a turma, eu já dei a mão, já estava apaixonado. Só de dar a mão, eu já estava achando aquilo. Que era aquilo ali mesmo.
desse jeito. Era um perigo. Tá bom. Eu lembro de não vou citar nomes, que eu preguei para ele, foi uma das primeiras pessoas que veio ao Senhor, e eu sabia que ele gostava muito dessa parte da mão, mas eu já estava escolado, eu já tinha tomado as minhas lambadas da mão. Aí eu disse, quando ele dava, vamos dar as mãos por às vezes eu já chamava o outro, ficava um de cada lado dele, ele ficava meio, conosco vai ficar tipo mãozinha nada aqui, vai dar mãozinha para fazer mãozinha nada. Frequência e intensidade. Eu não posso tomar essa decisão em cima de paixão. Amém? Não faça isso. Não se envolva só por causa de um sentimento. Não se entregue por causa de um sentimento só. Não te deixe ser dominado por ele. Controla. Não tenha esse impulso. Não vá nesse impulso. Não tome essa decisão nesse impulso. Não tome essa decisão rapidamente. Segunda coisa, não tome ela rapidamente. Aí ontem alguns falaram assim, tem todo o caminho, né? Tem observar, tem depois observação não sei o que, tem depois não sei o que lá, tem depois não sei o que, tem não sei o que, tem umas fases, a fase A, a fase B, a fase C, a fase D, fase E, fase Y, X, Y, Z, e tem as fases, tudo, né? Tio, eu disse, eu vou tentar ser mais simples. Não tome com paixão, não tome decisão rápida, observe bem. Mas observe o quê? Nós temos uma listinha, né? Todos os lugares tem lista disso. Eu vou dar uma lista pequena. Vou fazer assim o sumo, bem reduzido. O que você tem que observar? As meninas, observar nos homens. Primeira coisa, ele ama os pais. Sabe por quê? Porque a palavra assim, marido, ama a tua esposa. Ele ama os pais dele, que são íntimos. Convive com ele todo dia. Então essa demonstração vai ter a mesma coisa que você, porque ele vai viver com você todo dia depois. E o trato vai ser o mesmo. Quando houver bastante intimidade, relacionamento. Então, primeiro, ele ama os pais. Segundo, ele trata com amargura as pessoas. Porque diz lá que o marido não trate a esposa com amargura. Você está buscando o quê? O marido, né? E lá diz como ele tem que amar, diz que o marido não pode tratar com amargura. Então você tem que observar se ele trata com amargura. Porque se Deus está dizendo que ele tem que fazer isso, é porque isso é grave, se ele não fizer. Então você tem que observar que ele trata com amargura as pessoas, pai, mãe, irmãs, suas irmãs têm irmã, ou as irmãs em Cristo. Terceiro, ele trata a mãe com máxima consideração, como um vaso frágil. Ele cuida da mamãe. Quando a mamãe vai sair do carro, ele é atencioso. Quando ela vai se dirigir para alguma coisa, ele é atencioso, ele cuida, ele trata ela com máxima consideração. Ele olha para ela com os olhos brilhando de alegria de ver sua mãe. Não sobrecarrega a mamãe. Eu vejo assim, os pais se sacrificam pelos filhos. Claro, quando são pequenos, nós chegamos a uma idade que é os filhos que têm que se sacrificar pelos pais. Tem que inverter. E eu tenho que observar isso. Eu sugiro para as irmãs, para as meninas, vejam essas três coisas. Porque esses são os três mandamentos que Deus pede para o homem casado.
filhas devem observar? Primeiro, se elas são submissas aos pais e às autoridades. Eu disse que a mulher seja o quê? Submissa ao marido. Então, eu quero uma esposa. Eu quero uma esposa que ela seja o quê? Submissa. Porque é o que Deus pede para ela. Então, eu vou ver se no trato dela com os pais, no trato com as autoridades, ela é submissa. Segundo, trata os pais com respeito e honra. Porque diz que a mulher respeite o seu marido. Ela respeita os pais, ela os trata com honra. Porque é dessa maneira que ela vai relacionar contigo. Com respeito e honra. Terceiro, tem um espírito manso e tranquilo. Isso é mais difícil. Tem um espírito manso e tranquilo. Ela é tratável. Ela é tratável. Quando ela é corrigida, tratada em alguma coisa ou repreendida, qual a reação? É mansa? É tranquila? Aceita a correção? Só isso. Olhe essas três coisas para o homem, essas três coisas para a mulher, porque você está buscando um marido, você está buscando uma esposa, e a palavra diz que o marido tem que ter essas três coisas, e a mulher tem que ter essas três coisas. Amém? Estão comigo ainda? Alguns, graças a Deus. Primeiro, não tome essa decisão pela paixão. Segundo, observe bem essas coisas. Atente para elas, antes de tomar qualquer passo. Terceiro, segue conselho. Segue conselhos. E nós estamos lendo provérbios, né? Vocês leram provérbios esses dias aí, bastante. Eu vi aqui, citaram muitos textos de provérbios. Eu vou usar 4 textos de provérbios para dizer para você por que não tomar essa decisão sem buscar conselho. Lembra, a primeira, eu não vou no impulso do meu sentimento, eu não vou no impulso de uma decisão sem eu observar bem quem eu vou tomar essa decisão, com quem eu vou tomar essa decisão. Terceiro, é importante eu buscar conselho. É importante eu envolver outras pessoas. Eu aconselhei um montão de gente para casar, muitos. Celebrei mais de 200 casamentos, eu acho, já. Mas quando chegou a vez das minhas filhas, eu busquei conselho. Ali tem um que eu busquei conselho. Tem outros que eu busquei conselho, porque eu estava envolvido. Eu estava envolvido emocionalmente. Minha filha vai casar. Pode casar, eu tenho que buscar conselho, eu tenho que entender bem, eu tenho os critérios, eu tenho as coisas, mas eu vou buscar conselho entre os meus irmãos, para saber. Então, Provérbios 11:14, por favor, meu leitor. Ah não, eu tenho escrito aqui, eu posso ler, eu coloquei escrito aqui. Seguir conselho, por exemplo, antes de eu ler, um irmãozinho perguntou para mim uma vez assim: Mário, como é que eu posso ter certeza que eu vou acertar? Eu disse assim para ele: se você for sozinho, você tem uns 50% de chance. Se buscar conselho daqueles que conhecem a congregação, o percentual sobe bastante. Procure conselho, busque conselho. Não vai em impulsos, é uma decisão para o resto da tua vida. Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Você quer ter segurança para a decisão que você vai tomar? Busque o quê? Conselho. Se buscar conselho, você vai ter o quê? Segurança. Provérbios 15:22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Quer segurança?
Quer ter bom êxito? O que você tem que fazer? Estou achando maravilhosa a participação de vocês. Estou assim impressionado com vocês falam. Busca o quê? Isso, obrigado, vocês me ajudaram tanto. 19 e 20. Segurança, bom êxito. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Quer segurança? Busca conselho. Quer bom êxito? Busca conselho. Quer ser sábio nos dias que virão nessa decisão? Busca conselho. Último, Provérbios 24:6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Segurança, êxito, sabedoria e vitória. Vamos lá comigo. Segurança, êxito, sabedoria, vitória. Só as irmãs. Segurança, êxito, sabedoria e vitória. Só os homens. Segurança, êxito, sabedoria e vitória. Não vá pela paixão. Não vá precipitado. Observe bem. Olhe bem. E busque conselho. Amém? Estão comigo ainda? Vamos adiante. Quem não escolher? É que você não deve escolher. Vamos para a Bíblia. Vamos falar de tudo aqui. Nós estamos buscando os textos da palavra. A base está na palavra, não é na fala de um homem. Então, quem não escolher? Uma única regra Deus colocou. Deus colocou uma única regra. Não são muitas, porque quando se refere à doutrina, Deus é bem objetivo e direto. É uma regra só. Não pode julgo desigual. Ponto. Com quem não casar? Eu não vou casar com quem não sei o que. Não, meu irmãozinho, é uma regra só. Julgo desigual. Quando a gente lê isso, e a gente não conhece a realidade, porque vocês não foram casados. Alguém aqui já foi casado? Estão me ouvindo aqui? Aqui sim, mas aqui vocês não conhecem o que é essa realidade. Vocês têm pais, viram dentro de casa algumas coisas. Algumas foram muito ruins, outras não. Vocês não conhecem a realidade. Você não vai reconhecer ou vai conhecer a realidade enquanto você não viver lá. Teoria, na prática, é outra. Não pode julgo desigual. É conflito constante. E esse julgo desigual, claro que a palavra está falando é de cristão e incrédulo, está falando de sociedade, está falando de uma série de coisas. Eu até fiz um apanhado de tudo que ele fala ali e escrevi sobre cada coisa que não pode ter julgo desigual. E não é só na união entre homem e mulher, em outras coisas também. Mas também você tem que ser sábio nessa ação de julgo desigual, porque às vezes o julgo social é muito desigual, o julgo cultural é muito desigual, e você tem que ser sábio para não entrar num julgo desigual dentro da igualdade da igreja. Entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Entendem? 1900 e eu não era vovô ainda. Minhas filhas estudando no 2 de julho. E nos últimos 2 anos, no 2 de julho da Paula, minha filha mais velha, que anteontem fez 41 anos já, ela foi escolhida na escola 2 de julho, com o seu, lá são 1000 e poucos alunos, a mais bonita da escola. Não parece comigo, tranquilo. Imagina o assédio.
E ela chegava em casa e falava comigo, e me contava, pai, que a gente orava todos os dias juntos, por todas essas situações, circunstâncias, instrução. Eu disse, pai, hoje vem um daqueles, e a gente ora e sabe quem são. Ele veio ronronar perto de mim. E quando eu vi que ele estava se aproximando com interesse, eu tomo sempre a mesma postura, pai. Eu olhei para ele e disse, o que você quer para reservado é o meu marido, casca fora daqui. Não pode julgo desigual. Não se envolva, não seja intenso, nem frequente com quem é um julgo desigual. Porque se você for frequente e intenso num julgo desigual, você acaba desenvolvendo sentimento, e esse sentimento pode te levar a uma ruína. Então tem que cortar em rente, pronto, rápido, se você quer agradar o teu Senhor. É uma regra simples. Amém? Quem escolheu? 1 Coríntios 7,39. Meu leitor. A mulher esteja ligada enquanto vive, o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Uma regra simples. Quem não casar, julgo desigual. Com quem casar, contanto que seja no Senhor. Num retiro de solteiros 27 mais, que eu incentivei lá atrás a acontecer, muitos anos atrás, que eu via que era um grupo na igreja que ficava entre dois aquários. Eles não andavam com os casados, porque não eram casados, não andavam com a solteirada mais nova, porque já tinham 27, 30, já andava formado, tinha seu trabalho, tinha atividades, tinha uma série de coisas, mas não produzia para a igreja. Eu digo, eu tenho que juntar esse povo para que eles entendam que eles fazem parte dessa igreja e que eles são extremamente úteis na mão do Senhor. E convidei uma turma de Porto Alegre, resolveu fazer esse encontro. E no primeiro encontro que eles fizeram, eles programaram, me chamaram para ser o que ia pregar. Eu falei sobre oração, jejum, leitura da palavra. Não falei nada sobre casamento. Esperaram 3 dias, no terceiro dia 4 não aguentaram. 4 homens, um de 41, outro de uns 38, 35, por aí essa idade, me procuraram e disse, Mário, está todo mundo aqui achando que você ia falar sobre casamento, você ia falar sobre... Você não falou nada. Eu disse, aqui tem algumas coisas que eu não tomo iniciativa. Por exemplo, eu jamais falo para alguém que está ficando careca, que ele está ficando careca, ele sabe. Coitado, já lambeu o cabelo para tudo. Já lambeu o cabelo para tudo que é lado. Ele sabe. Não precisa dizer nada, mas eu olho no espelho todo dia e caiu mais um. Está feito aquele, né, que tinha 5 fios de cabelo. Ele disse, hoje eu vou botar 2 para um lado, 2 para o outro e 1 para frente. Aí ele perdeu um fio. Ele disse, agora eu vou botar 2 para cada lado. Perdeu outro, 1 para frente, 2 para cada lado. Perdeu outro, 1 para cada lado. Ficou com um, vou deixar assanhado hoje. Não fazer nada. Eu não falo, tomo iniciativa. A outra coisa que eu não vou falar, perguntar assim casou, assim, já tiveram filhos? Não faz essa pergunta. Você vai ver quando tiver. Você vai ver quando tiver filho. Porque se tem algum problema para ter filho, já deu tanta explicação sobre o meu útero invertido e não sei o que, já explicou tanto que ele dói. Não pergunte. Aí já vai ter o segundo? Não faz isso. Deixa assim. E eu disse para eles também, eu não pergunto se você quer casar, ou já casou, tal. Não vou perguntar. Senão nós estamos te perguntando. Fale para nós. Se tem alguma coisa para dizer para nós, não tenho.
primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que vocês têm que deixar de ser espiritosféricos. A eles, o que é ser espiritosféricos, Mário? Diz assim: Deus não vai dizer Joana, Maria, não vai, Deus não vai dizer, sabe por quê? Eu vou dizer para você 2 motivos que Deus não vai dizer. O primeiro motivo está lá em Gênesis. Quando o homem pecou e tudo aprontou, papapá, Deus pensou: como é que vai ser a mulher que tu me deu? Deus disse assim: nunca mais dou mulher para ninguém. Vocês casam com quem vocês quiserem, eu sei só. Única condição de ser minha filha. A escolha é de vocês. A escolha é de vocês. Eu coloquei o princípio. O princípio é: não pode julgo desigual. E o outro é: seja minha filha, seja meu filho. Então para de ser espiritosférico. Tem que orar? Claro que tem que orar. É uma decisão para o resto da vida. Vai tomar sem orar? Vai ter que orar muito. Vai ter que depender muito. Vai ter que observar muito. Vai ter que buscar muito conselho. Mas você é que vai tomar a decisão. A escolha é tua. A responsabilidade é tua para o resto da tua vida. Senão você não vai dizer para Deus: a mulher que tu me deu, mas vai dizer assim: Mário, a mulher que tu me... Não, eu estou fora. Estão comigo? Pode ser espiritosférico, tem que orar. Mas Deus diz: escolhe. Depois eu disse para ele: a segunda coisa que eu tenho que dizer para vocês é que vocês não podem recasar. Eu disse: não, a gente é solteiro. Não. Vocês são casados com uma princesinha que tem tanta cabeça de vocês, ela não existe. Vocês têm que matar essa princesa. Matar essa princesinha, acabar com essa princesinha e vir para a realidade, botar o pé no chão e olhar a realidade que tem. Vocês também não são príncipes, vocês são sapinho. Vocês ficam escolhendo, mas não se olham. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para a minha oficina? As duas que estavam comigo, os 2 grupos, qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta que eu fiz para ele, para a oficina, ela falou: você casaria com você mesmo hoje? Se olhe. Mata essa princesa, mata esse príncipe. Não existe essa princesa, não existe esse príncipe, não existe uma irmã perfeita, não existe um homem perfeito. Vocês estão sendo aperfeiçoados e esse relacionamento vai afiar vocês para se aperfeiçoarem mais ainda. Mas tem que matar isso. Tem que vir para a realidade. Terceira coisa que eu disse para eles: vocês já foram uma toalhinha felpuda, hoje vocês são paninho de chão. Rapaz, você já tem cartucheira, velho, 41. Aí está olhando para a menininha de 20. Oi tio, tudo bom? Ai, dá uma de tio, cara. Para com isso, velho. Você tem que olhar para um de 30, 32, 35. Para com isso, tem 41 anos, cara. Mas aí você casar com uma menina de 20, você chega em casa, está pensando aqui, você está pensando, são gerações tuas já. O diálogo vai ser difícil dentro de casa. Ela quer andar no shopping, você quer ficar em casa de pantufa, você está no jogo de futebol. Vem para a realidade. Aí a última. Nosso tempo é Sérgio, tinha o tio da Suquita, lembra? É Sérgio. Lembra do tio da Suquita? O tio da Suquita era exatamente isso. Exatamente isso. E a quarta coisa que eu disse para eles: provavelmente com a idade que vocês estão, vocês têm medo de errar. Vocês não casaram até hoje por medo de errar. E eles balançaram a cabeça, disseram: é verdade. Eu disse: deixa eu dizer para vocês, casou, pode trocar? Não, Mário, então não errou, cara. Você acertou, velho. Você acertou, cara. Rapaz, você deu um tiro certo. Você não pode trocar.
decisão, para com isso. Pior coisa que pode acontecer num casamento é se tem atritos e dificuldades, é um dos dois dizer: eu errei. Não há erro mais, não há erro. Casou é até que a morte te separe. Vai fazer tudo o que o Senhor diz para haver harmonia no lar. Quando eu terminei de conversar isso com eles, poxa, é tão bom se você falasse isso aqui para todo mundo. Aí um deles casou um ano depois, o outro um ano e meio, e um outro vocês conhecem bem. Está casado até hoje com 3 filhos, casou, tem 3 filhos. Eles casaram rápido depois. Um era dono de uma fábrica, o outro era um empresário bem sucedido, e o outro era professor de universidade. Todos ganhavam muito bem, todos tinham um bom recurso, mas tinham medo. Eu lembro de um irmão que a gente andava juntos lá, quando éramos solteiros. Pai, pensa num cara bonito, né? O cara andava na rua com ele assim, não tinha ninguém na rua que não dava uma olhada quando ele passava. Ele era muito bonito. E na congregação, ele era o cara, né? As irmãzinhas, quando ele passava, e eu via, né? E ele não decidia não. Ele na dele. Até que eu não aguentei mais. Eu disse: ô querido, o abençoado, o precioso, decide, pelo amor de Deus. Tem 50 irmãs, as 50 olham para ti. Decide por uma, que as outras 49 vão tentar olhar para outra. Quem sabe a gente tem a chance de você decidir, cara. Mas sem perder o que eu falei antes, tá? Sem perder que não é por paixão, não é por impulsividade, e é buscando conselho. Ok? Sem perder isso. Estão comigo ainda? Amém. Me suportam mais um pouquinho? Então, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. E a pergunta é: como comportar-se enquanto solteiro? De 3 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 a 8. Como comportar-se? Vocês lembram que eu falei antes que doutrina é uma coisa simples? Ela é objetiva. Por exemplo, quem tem pai e mãe, que mora com o papai e a mamãe em casa? Ok? Sabe quantos mandamentos tem para vocês com o papai e a mamãe? Vocês sabem quantos? Só 2. A doutrina é simples. Honra teu pai e tua mãe, em tudo obedece teus pais. Só isso. Deus pede mais nada. A doutrina tem que ser objetiva e simples, para que a gente possa guardar, a gente possa ter de memória, possa descer para o coração e possa vivenciar. Então, como comportar-se quando é solteiro? Pois esta é a vontade de Deus. O negócio ficou sério. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Isso já foi, Senhor. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Estamos lá lutando por isso, Senhor. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ajuda-nos, Senhor. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, prostituição,
Tem que saber possuir o corpo, não ter desejo de lascívia, não ofender nessa matéria. Contra todas estas coisas, como antes os avisamos e testificamos claramente, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes os avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus, porque o Senhor, contra todas estas coisas, é isso. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, rejeita a Deus. Precisa explicar? Precisa desenhar? Sim ou não? Sim ou não? Não precisa desenhar. Esse é o padrão simples que Deus estabeleceu para o solteiro. Andar dessa maneira. Aí você se compromete. Você tem um relacionamento, muda? Muda alguma coisa? Não. Não muda nada. Continuamos assim. Anos atrás, um jovem, 2 jovens comprometidos, ele veio falar comigo, confessar que num dia ele a abraçou muito fortemente. Os 2 se abraçaram muito fortes. Ele queria confessar. Então, oramos, orientei ele e tudo. Passou um tempo. Ele disse: a gente ficou sozinho. Deitei, orei. Passou um tempo, ele voltou, disse: aconteceu de novo. A gente estava sozinho no carro. Eu disse, orientei, conversei, falei. E eu virei para ele e disse assim: nunca mais ande sozinho com ela no carro, nunca mais ande no carro com ela ou fique com ela sozinho em qualquer lugar, não faça isso, nunca mais. Ele falou assim: vai gastar muito, ela vai no carro dela, eu vou no meu, nós vamos ter custo, nós vamos ter gasto, vai ser 2, eu posso ir com ela, papai, e não acontecer nada. Eu disse assim: queridão, me perdoe. Tipo, porque o Senhor está te pedindo isso, eu pensei que eu estava falando com alguém que quer ser santo. Eu não sou teu guarda, eu não consigo andar contigo todos os dias, cara. Eu não consigo andar com você todo o tempo. Mas o Espírito Santo sim. Não é para mim que tu tem que mostrar, é para o teu Senhor. O que eu estou te dizendo não é para você agradar a mim, não. É para você vivenciar o que está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 3 a 8. Eu penso estar falando nessa sala com quem quer ser santo, sim ou não? Sim. Quem quer ser santo. Então esse é o padrão da santidade para o solteiro e para o casado também. Eu lembro de uma cena com um casal também que vieram estar entre nós e que vieram falando que, disse assim: rapaz, não pode nem dar um selinho. Hoje é selinho, né? Normalmente isso era pipoca, se ninguém te dava antes. Selinho? Não vejo problema, não é pecado. Não, um selinho. Eu disse: eu também não, vou dar um selinho na tua mulher. Não é pecado, gente. Posso dar um selinho do cá, meu irmão, pensou em noite. Oi, querido. Oi, amada. Ué, não é pecado? Qual a liberdade que eu tenho a mais do que qualquer outro irmão, com qualquer outra irmã, ou com a irmã que eu me comprometi, a mais do que qualquer outro irmão pode ter, se ela não é minha esposa, e se eu não sou seu marido? Qual? Em 1 Coríntios capítulo 7 diz que o corpo do marido pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao seu marido.
Enquanto não for minha esposa, nem um dedo mínimo, a unha do dedo me pertence, nada, zero. Por que Deus está preservando isso? Eu não vou colocar ninguém como exemplo, um exemplo hipotético aqui na cabeça, imagine. Um irmão se namora de uma irmã, eles se comprometem, e num dado momento se atrapalham, e se amassam, e se beijam, e se tocam, e se manuseiam, e quase acontece tudo, mas não casam, se separam, ficam os dois solteiros. Eles se apaixonam por outros, se relacionam com outros na congregação e se casam. Ou um casa antes, casou com a menina, que com esse outro tiveram todas as coisas, e os três estão na reunião, lado a lado, adorando o Senhor. Eu ia dizer, sai para lá, cara, cai fora daqui. Deus quer nos preservar, irmãos. Toda a sua doutrina é para nos preservar e termos uma consciência, mau comportamento. Não é porque nós não queremos, não é porque simplesmente nós inventamos. Nós entendemos uma coisa: a Escritura é para ser vivida. Nós estamos aqui nessa terra para, com nossa vida, dizer: Senhor, é possível viver a tua doutrina. É possível viver a tua doutrina. Amém? Estão comigo ainda? Mas o defraudar tem um outro aspecto. E esse aspecto é que eu quero falar um pouquinho forte com os homens aqui. Olha com vocês, eu e você, os machos, os homens. Vocês podem, não digo que fazem, podem, mas eu quero alertar vocês podem desestabilizar uma casa. Vocês podem trazer desarmonia para um lar. Se vocês não se comportarem adequadamente, se vocês começarem a ronronar. Sabe o que é ronronar? É aquele negócio do gato, né? Vai chegando. Se vocês começam a, por aqui, por ali, por lá, mandar mensagens, dizer palavrinhas, se posicionar de uma forma, ainda sem estar definido no coração nada, começa a andar, beliscar para um lado e outro, apaixona alguém, deixa alguém com o coração entendendo que há alguma coisa que não está. Isso também é defraudar teu irmão. Em 2000, quando 3, que casou com a minha filha mais velha, que é gaúcho, vinha de Porto Alegre, ele me ligou. Eles estavam conversando, ele me ligou e disse: eu quero ir aí a Salvador, porque eu não preciso de retiro, eu vou no retiro, uma retiro eu tenho aqui, eu quero ir para conhecer tua filha, tu me permite? Eu falei: venha, macho. Eu gostei. Eu fui buscar no aeroporto. Quando eu busquei no aeroporto, entramos no carro, queridão, joia, maravilha. Eu olhei para ele e disse: querido, minha casa está em paz. Minha casa está em ordem. Me custaram anos de investimento, de oração, de palavra. Me custaram anos de instruir minhas filhas para se manter dentro daquilo que Deus quer. Não venha desestabilizar a minha casa. Não diga nada para minha filha que você não seja homem suficiente para sustentar o resto da tua vida. Não faça isso com família nenhuma, meu irmão. Não ronrone por aí. Não dê passos falsos. Não desalinhe uma casa, não desarmonize.
Você se insinua, fala, diz, a menina entende que você está inclinado para ela e há uma situação gravíssima entre nós, me perdoem dizer isso, mas a maioria sempre são mulheres mais do que homens. A expectativa nos corações, a oração, a esperança, e você gera uma coisa, um sentimento e vaza. Quem vai ficar chorando lá dentro da minha casa é minha filha, e eu é que vou ter que estar lá aconselhando e harmonizando com ela de novo, porque você entrou e me trouxe um dano para minha casa. Não faça isso, meu irmão. Não seja esse homem. Caminhe com passos seguros. Siga a doutrina do Senhor. Siga o ensino do Senhor. Graças a Deus se comprometeu e está cumprindo com a palavra que disse. 3 netinhos maravilhosos. Estão comigo ainda? Amém. Não defraude seu irmão. Palavra mais forte para os homens, mas as irmãs não escapam. Não ande por aí também lançando charme para tudo que é lado. Cuide dos teus irmãos também, para que eles não fiquem balançados e atrapalhados também. Meus companheiros, deixa eu perguntar para vocês, qual fase na igreja, dos relacionamentos que a gente tem, de todas as fases, qual é a fase mais perturbadora e que acontece mais desvios até da fé? Quais são os períodos? Para mim, é nessa fase do compromisso. Isso, é nessa fase. Desestabilizam-se. Porque eu já vi homem velho não saber lidar com emoção. Ser médico não te garante você tratar bem com a emoção, não. Nem psicólogo. Porque te afeta. Te afeta. Estão comigo? Me suportam mais um pouquinho. Oremos um pouco então. Um minuto para o Espírito Santo. Amém, Pai. Senhor, Tu tens amor. Derrama Teu amor. Tu já derramou Teu amor em nossos corações, que ele seja transbordado para fora. Que meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão não recebam repreensão, mas ânimo em seus corações. Não se sintam, Senhor, como que corrigidos, mas animados, impulsionados a viver na plenitude da graça que Tu nos tem dado. Ajuda-nos, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Eu estou no fim. Era a última pergunta, né, Sofia? Essas aqui são perguntas, são assuntos, eu diria, são assuntos importantes para conversar quando você se compromete. Assuntos que você deve conversar. Não significa que eles vão trazer a estabilidade para todo o resto do casamento e a vida, mas são assuntos que, nessa gama que a gente tem de amostragem, de aconselhamento, são os temas, os assuntos que mais problema dá.
Primeiro, definir os papéis de cada um. Nas oficinas me responderam. Está todo mundo na teoria afiado. Mas eu quero fazer a seguinte observação. Vocês aqui têm um grupo só de meninas preciosas, queridas. Vocês sabem quem tem que ser o papel do marido ou o papel do marido? Ser cabeça, não é provedor não. Cabeça. Provedor é uma das consequências de ser cabeça. Se não entender bem o papel, vai confundir. É ser um cabeça. Sabe o que é estar debaixo da cabeça? Aí a coisa muda. Mudou para Zoé. E ela deu testemunho aqui agora há pouco. Mudou para Sinara. Na prática, a teoria é outra. Você sabe o que é estar debaixo de cabeça? Você sabe o que significa ele ser o teu cabeça? O homem é o cabeça da mulher. O que você faz com a tua cabeça? Ela comanda o quê? Ao casar, o papel do teu marido é ser o teu cabeça. Pensa, comanda, ordena, decide. Se você não entender isso, se você não for com essa compreensão, você vai ter muito conflito. Porque nós vivemos numa época que isso é machismo. Deus é machista. Já ouviu isso? Deus não é machista nem feminista. Deus é Deus e vice-versa. E Ele estabelece sua vontade. Você pode discordar dela, não tem problema. Mas você tem que ter essa revelação, tem que ter esse entendimento. Vocês têm que conversar longamente sobre isso. O que é ser cabeça? Ele é rei, profeta e sacerdote da casa. Ele vai prover, sim. Vocês responderam bem, mas é uma consequência. O papel dele é ser cabeça. Como eu já ouvi, eu não vou perguntar, eu vou responder logo, tá? O papel da mulher, alguns dizem ser submissa, mas não. O papel da mulher não é ser submissa, não. O papel da mulher é ser ajudadora idônea. Esse é o papel da mulher. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse é o papel dela, ser auxiliadora idônea. E o homem tem que saber. Você sabe o que é ter uma auxiliadora idônea? O que significa isso? É ativa? É passiva? Pode falar? Não pode falar? Pode dizer? Pode não dizer? Pode opinar? Pode não opinar? Você tem que entender esses papéis, porque quando eles são desempenhados adequadamente na dependência do Espírito Santo, há harmonia no lar. Eu costumo dizer em casamentos que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em essência eles são o quê? Iguais, mas em função eles são o quê? Diferentes. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Homem e mulher, em essência, são o quê? Iguais, mas em função são diferentes. Não tem um mais sábio, menos sábio, mais capaz, menos capaz, que tem mais coisa que Deus deu mais, deu menos. Não, mas existem funções que Deus estabeleceu diferentes. E quando você tem entendimento disso, você tem que começar longa, não é uma conversa. Não um papo de um dia, tá bom, seu cabeça, você já do idônea é isso, cabeça, não, entre nos detalhes, entre nas coisas comuns. Estão comigo ainda? Conversem profundamente sobre isso, porque eu tenho visto, não sei se os outros companheiros têm, mas eu tenho visto, e na oficina eu percebi isso, nas respostas a essa geração
que eu tenho visto, não existe mais cabeça. Foi dilapidado, foi cortado, foi decapitado. As respostas eram: temos que entrar em acordo. Que acordo? Acordo. Claro que tem que ter muitas conversas para ouvir, mas a decisão tem que ser do cabeça. Ele tem que saber decidir, ele tem que conduzir sua esposa, ele tem que trazer segurança para ela, ele tem que dar direção para ela, tem que trazer ela protegida. Tem que ser homem, tem que assumir o seu papel, a sua função. Tem que entender bem isso, que nem um cabeçudo. Eu vou dar exemplos depois, para vocês entenderem. Lembra que eu casei com uma gaúcha? Vou dar um agora. Nós fomos morar juntos. Ele falou aqui, eu e ele, solteiros. Mas depois, eu casei, ele casou um ano depois de mim, quase um ano, 11 meses depois. Eu casei, vim, passei, o único tempo passei eu e a minha esposa, só os dois, foi na lua de mel. Quando eu cheguei no apartamento, o Sérgio tinha saído, mas tinha chegado um discípulo para ficar conosco. Foi ficar comigo lá. E assim foi. Nós alugamos uma casa grande, foi todo mundo casarão, e eu recém-casado, virei para minha esposa e disse: nós vamos morar juntos, nos Marcos, esposa, filho, Sérgio, pá. E aí vinha mais outros irmãos, tinha uma galera, uns 14 por aí. Vamos morar lá. Ela tinha 20 anos, veio do sul, estava chegando a 2 meses em Salvador, ou 3 meses. Ela virou para mim e disse assim: é isso? Está decidido? É isso mesmo que você quer? Você entende que é muita gente, você não vai ser casado, isso. Ponderou, eu ouvi com a cabeça. É isso mesmo. Aí ela disse assim: só vou te pedir uma coisa, eu não quero te ouvir murmurar lá no casarão. Te comento. 6 meses depois, morando no casarão, 2 cabeças na casa, tinha 2 cabeças, os casados, né, que o Sérgio ainda não era, e eu acordava, todas as manhãs a gente acordava, eu morava na casa do caseiro, né, Sérgio? Fiquei com a casa do caseiro lá, longe da casa principal. Aí a gente acordava, eu ajoelhava de um lado da cama, ela do outro, a gente orava, sempre a nossa rotina, orávamos juntos. Uma manhã acordei e disse: tá difícil esse negócio, tá? 2 cabeças, não sei o quê. Comecei a murmurar. Ela olhou para mim assim, do outro lado, e disse assim: você está murmurando? Eu estou murmurando. Ela olhou e disse: o que foi que eu te pedi? Aí ela virou para mim e disse assim: isso é uma ajudadora idônea, uma auxiliadora idônea. Disse assim: seja homem para sustentar a tua decisão. Eu não queria ver, mas eu estou aqui de todo o meu coração. Isso é uma ajudadora idônea. Fazer com que o homem persevere e permaneça naquilo que ele decide. Estão comigo? Estão afim? Estão afim? Sim. No final você pergunta de novo quem é casado. Isso. Me perdoem se eu estou sendo um pouquinho longo, bom? Não tenho muita oportunidade com vocês. Definir bem os papéis, entender bem eles. É uma garantia que vocês não vão se atropelar um ao outro. O homem decide, mas ele ouve muito sua esposa. Teve um caso de um casal, recém-casados, eles vieram para mim, disseram que havia, essa história eu gosto de contar, se alguém já ouviu, repetição é bom. Eles vieram para mim sentar e disseram assim: tio, nós estamos com uma dificuldade, nós estamos com um impasse no casamento. Ele permitiu que eu falasse. E eu penso A e ele pensa B. E eu falei, eu disse assim: não estou vendo nenhum impasse. Não, acho que o senhor não entendeu, tio. Eu penso A, ele pensa B. Eu falei: não estou vendo impasse nenhum.
Aí, não, deixa eu acho que não explicou bem. Aí eu tinha entendido desde o primeiro momento. Eu não estou vendo impasse, porque é B. Como achei que eu penso assim, não, é a tua cabeça, não sou eu a tua cabeça, filho. A tua cabeça é ele. E ele pensa B. Ele tomou uma decisão que é B. Se houvesse uma indefinição, se você não soubesse que decisão tomar, eu como poderia aconselhar vocês a uma. Mas ele está firme de que é B. Mas você não quer o B. Você quer A. Ele é o teu cabeça, não sou eu. O sujeito é teu marido. Aí ela reconheceu, beleza e tal. Aí ela levantou para o banheiro e eu chamei e disse assim, a B é muita A, é muito melhor. Você está dando uma mancada enorme. Geralmente, homens, elas têm melhores ideias que a gente. Mas a bênção de Deus não vem pela melhor ideia. A bênção de Deus vem pelas autoridades delegadas por Ele. E eu tenho que preservar essas autoridades delegadas. Depois ele ajustou, seguiu o conselho. Estão comigo ainda? Vamos lá. Outro assunto importante, que ele assim, você quando está apaixonado, gostando, está naquele descobrimento, naquele deslumbramento, desculpa, assim, você, tanto faz, eu moro lá na ponte, mora nada. Esse é o problema, eu gosto de máquina, eu dou conta, dá nada. Dá conta aqui, ó. Então, outro ponto para conversar muito é, quem vai cuidar das finanças? Como é que vai ser esse negócio das finanças? Quem cuida? Eu ouvi as oficinas e de novo eu ouvi um compartilhar. A responsabilidade é do homem. Então você, homem que está aqui hoje, se prepare bem, entenda bem a economia de Deus, para você conduzir tua casa segundo a economia que Deus estabelece na sua palavra. A esposa participa? Claro. Dá dicas, vai fazer orçamento de coisas, muita coisa ela vai fazer, mas a decisão é tua. Você tem que estar habilitado, capacitado para conduzir isso na tua casa, para trazer tranquilidade para ela. Se há problemas financeiros, há graves problemas de relacionamento em casa. Inseguranças, medos, temores, intranquilidade, desarmoniza o relacionamento do casal, impede intimidade. Se prepare, homem. Se prepare para conduzir bem as finanças quando você casar. Se habilite para isso. Busque conselhos com os mais velhos. Amém? Amém. Conversem bastante sobre isso. Terceiro, definir a criação dos filhos, os dois conversarem juntos. Que você vem de uma família, ele vem de outra. Você vem de uma, ela vem de outra. Eu vi aqui um testemunho de um, cadê? Foi o Daniel. Daniel deu um testemunho de a gente falando sobre criação difícil, você deu um testemunho de como foi. E eu esperava, ali na criação dos filhos, que nas duas oficinas vocês falassem dos 4 pilares que temos para a criação de filhos, mas eu vi que ainda essa catequese não está na mente de vocês. Esse entendimento dos 4 pilares de criação de filhos. Vocês têm que conversar. A lei da palmada vai fazer o que com vocês?
Como vocês vão utilizar isso? De que forma? Porque chega na hora da criação, chega num momento, uma reação de um, uma reação de outro, pode levar você a ter uma reação como o outro. Não, eu estou com pedra, não, ali. E o filho vê tudo. Vocês não viram? Viram ou não viram? Você sabia para quem pedir? Quando era uma coisa que você queria muito? Eu também sabia. Lá em casa também sabia. Lá em casa tinha 2 bem-aventuranças. Os filhos assim, tem 2 bem-aventuranças aqui em casa. A mamãe é quem tem sede e fome de justiça. E o papai é bem-aventurado dos misericordiosos. Misericórdia. Mas as 2 são bem-aventuranças. Você diga, são bem-aventuradas. Tem que cuidar bem disso. Essa situação, a Zoé aqui de novo foi precisa ao dizer a dificuldade que ela teve. Vocês podem ter, são emoções que estão envolvidas, são sentimentos. E outra, a mulher tem um negócio que o homem não tem com o filho. Ele estava dentro de você, não estava dentro de mim. Ele era um contigo. Eu estou esperando sair para eu poder ser um com ele aqui fora. Dá uma ligação, tem um lá, né? Cordão umbilical, aquele negócio todo que liga demais, que faz. Pode haver emoções, sentimentos, vocês têm que conversar bastante. Como nós vamos agir nessa situação? Comecem a olhar casais. Comecem a ver assim, rapaz, o filho fez aquilo só porque não deu beijo. Rapaz, como é que vai ser? Nós não deu beijo, o que nós vamos fazer? Tem que conversar, gente. É coisa grave, é coisa séria. É coisa que demanda uma ação muito forte. É criar um filho. Então tem que ter essa. Eu não vou entrar em criação de filho, botar. Conversem a fundo sobre essas coisas. Mesmo assim, algumas coisas surpreenderão ainda. Mas antecipem o que puderem. Outro, esses 3 primeiros são absolutos, tá? Agora eu vou falar de 3 relativos. Definir o trabalho da mulher. Pelo menos tem que conversar antes. Pelo menos antes tem que ter um bom papo sobre isso. Uma boa conversa. Sem imposições. Conversa, escuta, ouve, entende. Por exemplo, Sinara, minha esposa, perdeu o pai com 10 anos de idade. A mãe dela não tinha profissão. A mãe dela foi ser telefonista no hospital. E ela com 10 anos tinha que cozinhar para a mãe e para os irmãos, que ela tem 2 irmãos mais velhos que ela. Eles, um com 13, outro com 12, tiveram que sair para trabalhar. E ela ia para o orelhão, a época do orelhão, que alguns nem sabem o que é. Ela tinha que ir no orelhão, telefone público, lá chamava orelhão, ela ligava para a mãe dizia, põe tanta coisa, não sei o que. Ela voltava, botava lá, daqui a pouco ela voltava, mãe, botei, voltava para cozinhar, para aprender a cozinhar com 10 anos de idade. Quando eu vou casar com a Sinara, me mandaram para a Bahia, para uma ilha. Eu era concursado no Ministério da Educação e Cultura, eu abri mão do trabalho, larguei o Ministério, larguei tudo e vim para a Bahia. E os irmãos disseram assim, Mario, nós vamos mandar uma oferta toda primeira, segunda-feira do mês. Se entrar 1 milhão, nós vamos mandar 1 milhão. Se entrar, quem entrar a gente vai mandar, 1 milhão nunca entrou. Vinha meio salário mínimo quando vinha. Quando nós estávamos juntos, Marcos e eu, lá, que a gente começou a vender, como eu não queria trabalho por hora marcada, a gente começou a fazer venda de segundos de coisa. Os irmãos que nos enviaram, impuseram as mãos sobre nossa cabeça, 3 meses eles nos mandaram uma ajuda, depois de 3 meses eles disseram a coisa mais maravilhosa do mundo: encomendamos vocês a graça do Senhor. Deus chamou, Deus vai dar o sustento. E deu. Mas minha esposa, com todo
A história dela, de 10 anos de idade, que o pai faleceu, que a mãe não tinha profissão, está casando com um cara que não tem emprego. Eu não tenho carteira assinada desde 1980. Como ela vem para isso? Eu tenho que desconsiderar isso e dizer assim, médico, já vai sumir, porque estava aqui na palavra, diz que você... Posso fazer isso? Tivemos que conversar longamente sobre isso. E tomar uma decisão. Graças a Deus. Para a nossa história. Ela não precisou ir. Porque o Senhor nos deu o sustento. E nós vivemos felizes com pouco. Nós temos que aprender isso, igreja. A saber viver com pouco. A nos alegrarmos com pouco. Temos o que comer, beber e vestir. Tamanho que bom. Parar com altos padrões na cabeça. Diminuir os padrões altos, porque você vai se dedicar, vai se lascar, vai fazer. Não estou dizendo que não pode. Tem que se formar, tem. Tem que estudar, tem. Tem que ter uma profissão, tem. Mas dentro dela tem limites por causa do reino de Deus. Aqui tem homens que se limitaram por causa do reino de Deus. E são profissionais liberais. Tem 3 sentados ali. São profissionais liberais. Tem um dentista, tem um dentista, tem um ex-advogado e tem um oftalmologista. Mas limitaram seus ganhos por causa do reino, extremamente capacitados. É uma conversa que nós temos que ter. Na Cuípe eu chutava a pedra, saía 10, 15 advogados. Aqui entre vocês a gente chuta a pedra, sai 10, 15 médicos. E o mercado está saturando. Vocês têm que olhar para frente. Tem que entender como está se movendo as coisas, como está se movendo. Perceber que passos vocês vão ter que dar. Estão comigo ainda? Vamos no fim. Um casal, eu vou pedir aqui, cadê minha irmã? Minha irmã saiu agora? Não pode ser agora, ela tem que estar aqui. Cadê Mônica? Ela pode vir? Trabalho da mulher. Trabalhar fora, sim ou não? Você tem que se habilitar. Todas as irmãs aqui têm que estar habilitadas, têm que se formar, têm que se preparar bem, têm que ter profissão. Todas. Ok? Grava isso? Todas. Tem que ter. Minha filha, com 12 anos, a Paula, disse assim para mim: papai, já aprendi a ler, escrever, eu sei somar, diminuir, eu sei multiplicar e dividir. Eu já sei tudo, eu vou casar, vou cuidar do meu esposo, dos meus filhos e da minha casa. Eu não preciso estudar mais, papai. Eu falei: filha, doutrina 10, realidade da vida 0. Papai está feliz com a tua declaração, você vai cuidar, você entendeu a doutrina. Mas quem disse que você vai casar? Eu não tinha pensado nisso, não. Pois é, você pode não casar. Você tem que se preparar para a vida. E mesmo que você case, se teu marido morre, você tem que estar preparado para a vida. Chegou na faculdade, ela se comprometeu, estava no quarto período. Aí ela vira para mim, olhou, deu aquela carinha, sorrisinho assim para mim e disse: eu vou casar. Ele disse: você vai se formar. Você vai guardar seu canudinho, pode guardar ele na gaveta, pode botar onde você quiser, mas você vai ter o seu canudinho. Eu vou bancar você para isso.
Você pode servir teu esposo, teus filhos com tua formação, você pode servir os irmãos com a tua formação, você pode vir no momento que para ele o mercado fechou, saturou, ele perdeu, não tem possibilidade, você pode prover alguma coisa enquanto ele está se preparando, ou você pode vir a perder teu marido e você vai ter que se virar para suprir teus filhos. Estão entendendo minha comunicação? Sim ou não? Sim. Amém. Definir o trabalho, entender essa formação, entender a preparação. Cadê a Mônica? Mônica, está aí, querida. Porque Mônica me trouxe uma palavra que eu achei assim, de uma sabedoria de Deus tremenda. Porque a gente olha muito Provérbios 31. E quando olha aquela mulher, não é brincadeira não. Mas a Mônica me falou algo que eu disse: Mônica, você tem que dizer isso para os irmãos. E para mim foi um entendimento muito importante. Então, né, aquela mulher que é descrita ali no Provérbios 31, ela faz um monte de coisa, ela é super ativa e capacitada, né? E a gente, quando estudava isso com umas discípulas, né, a gente falava assim, chegamos a uma conclusão para ela, aquela mulher. A primeira conclusão foi a seguinte: ela não dorme. Esse é o segredo, ela não dorme. Além de temer a Deus, ela não dorme, porque não dá para fazer tudo num dia, dormir e não realizar tudo aquilo ali, né? E aí, mas assim, depois de um tempo, né, há um tempo atrás, pouco tempo, o Senhor me mostrou assim que todas aquelas coisas que ela faz não eram necessariamente feitas num dia ou num ano, mas ao longo da vida dela. Então, assim, ela é uma mulher capacitada, porque nós somos ajudadoras, né, mulheres? E ajudar, você tem que servir. Nós, né, independente de sermos casadas ou solteiras, é o serviço. E quanto mais capacitada a servir a gente estiver, melhor. Então, e a gente vê ali, realmente, não todo dia tem que fazer roupa porque o frio está chegando. Não é todo momento da vida, né? Quando os filhos estão pequenos, depois cresceram. Aí nem todo dia compra uma vinha, vende um não sei o quê, imagina, todo dia ou todo tempo. Então, são fases. E o navio, né? O navio, todo dia chega, vai com um navio mercante e tal. Então, assim, ali ao longo da vida, ela estava apta, né, a servir e auxiliar no que era necessário naquele momento. Então, assim, eu acredito que nós mulheres, quanto mais nos capacitemos, né, e buscarmos estar preparadas para servir no que o Senhor estiver direcionando, melhor. Então, é muito bom estar capacitada para cozinhar, lavar um banheiro, mexer no Canva, auxiliar no Excel, atender alguém que está passando mal. Né? Então, assim, existem N coisas para a gente poder estar servindo. Quanto mais capacitadas, mais o Senhor poderá nos usar para a gente servir. Yes, maravilha. Quantas faculdades você tem? 2, e eu apoio. Amém? Se capacitou. Então, homens, não é para conversar com a menina que quer se formar e você, se não é minha, vai trabalhar. Tá certo. Se você puder supri-la, o melhor é o caminho que tem que ser feito. Mas a mulher tem que se preparar para qualquer situação e circunstância. E tem que entender esse caminho do Senhor. Um casal, 8 anos sem ter filho, tiveram um filho. Ele queria que ela parasse de trabalhar para cuidar do filho. E ela tinha um problema parecido com o da minha esposa. Perdeu o pai muito pequeno. E ela era economista, gerente de um banco. Ele tinha uma pequena empresa. E essa pequena empresa dele, ele não cuidava bem das finanças. E ela simplesmente não queria deixar o trabalho. E me chamaram para aconselhar. Eu cheguei junto com o presbítero da localidade para aconselhar esse casal. E eu sentei na frente dos dois.
E quando ele falou, eu chorei pela situação dele. Quando ela falou, eu chorei também. Eu choro pouco. Eu chorei com os dois. Quando ele falou, ela disse, ixi. Quando eu chorei, quando ela falou, ele disse, ih. Aí eu estava buscando uma palavra de Deus, porque a doutrina eu tinha, o mandamento eu tinha. O mandamento eu podia dizer, filha, submete, teu marido quer que você saia, você sai, você submete a tua cabeça, tal, papá, uma decisão dele. Mas eu não posso usar a lei. O Senhor me dá sabedoria para responder e auxiliar nessa questão. Aí me veio Provérbios 31. E nós lemos, quando estava lendo Provérbios 31, ele baixou a cabeça e fazia assim, decisão vai ser que a mulher vai trabalhar, não vai ter jeito. E eu virei e disse assim, vamos fazer o seguinte, tem uma proposta para vocês. A minha proposta é simples. Você vai levantar cedo, vai dar mamar para o teu filhinho, vai arrumar o café para o teu marido, vocês vão tomar café junto, você vai sair, você vai para o trabalho, ele vai te levar no trabalho, você vai deixar teu filhinho na casa da tua mãe que é perto, você às 10 horas vai lá dar mamar para o teu filhinho, volta para o teu trabalho, ao meio-dia tu busca teu filhinho, dá mamar, leva para tua casa, faz o almoço, come com o teu marido, volta para o trabalho, leva teu filhinho para casa da tua mãe, dá mamar às 3 horas, pega teu filhinho às 6 horas, quando você sair do trabalho, leva para casa, dá banho nele, arruma ele, prepara a janta, come a janta com teu marido, arruma a tua casa, ajeita a tua casa. Se daqui 6 meses você estiver sem a língua de fora, você é mulher de Provérbios 31. Mas se você estiver com a língua de fora, não der conta de tudo isso, o que você pode jogar fora? O marido? Não. O filho? Não. A casa? Não. O trabalho? O que você pode tirar? Aguentou 8 meses. Por 8 meses, entendeu. Ela ajudava a mãe. Ela entendeu. Mas terminou essa conversa, eu chamei o presbítero à parte. Chamei o marido à parte assim. Você coloca as finanças em ordem. Você ajusta toda a tua empresa. Não tenha dívidas. Ajusta tudo até que ela esteja preparada. É isso. Isso chama-se pastoral. Isso chama-se acompanhamento para cumprimento da doutrina do Senhor. Tem passos que têm que ser dados. Não é um legalismo. Nós nos entregamos de coração. Estão comigo ainda? Sim. Oi? Sim, senhor. Se a mulher, o senhor que é mais velho que eu. Se a mulher se capacitar, é o homem. Se a mulher tem que se capacitar, e o homem? Vai ficar jogando videogame? Preciso dos meus profetas do meu lado. Essa parte nós falamos antes, não foi? Se preparar bem, né? Para cuidar das finanças, tudo e tal. Eu era um despreparado, mas antes de casar. Eu tinha muita dívida, eu comecei a ganhar muito. Quando eu me concursei, comecei a ganhar uma grana. E eu vinha de uma família pobre demais, eu comecei, né? Um e meio, mas aí eu tinha mais conta para pagar do que dinheiro para receber. Mas algumas delas é porque gastaram no meu nome e não pagaram, eu tive que pagar também. Aí o discipulador, da época do discipulado raiz, o meu discipulador me chamou na casa dele, disse assim, Lambari, que era o meu apelido na época, ainda não me chamavam de Mário Roberto, Lambari, você só volta aqui na minha casa para o discipulado, estarmos juntos, depois você pagar todas as suas contas. Aí eu disse, mas mamãe leva 2 anos para eu pagar tudo que eu tenho. Assim, então você só volta daqui a 2 anos. Eu disse, como assim? 2 anos? Como assim? Tive que dar um jeito. Recebi salário, 13º, férias, juntei tudo, peguei, liquidei tudo, em poucos meses paguei tudo, cheguei na casa dele com tudo, joguei em cima da mesa da casa dele, aqueles boletos todos assim, pá! Era meio ousado, tipo, pá! Ele olhou, o que é isso? Está tudo pago, não devo nada para ninguém, e a partir de agora,
Nunca mais eu compro a prazo. Essa decisão eu tomei em 1979. Nunca mais comprei a prazo na minha vida. Ou Deus me dá para eu ter, ou não é para eu ter. Uma regra simples. Simples. Ninguém vai bater lá na porta para cobrar. Não, minha cama vai estar sempre debaixo de mim. Há uma economia de Deus na Escritura, homens. Aprendam ela. Compreendam ela. Para que haja paz na tua casa. Amém? Outro, definir o ensino acadêmico dos filhos. Eu acabei. Vou definir. Vai ser ensino domiciliar, vai ser escola pública, vai ser escola particular, vai ser escola dos irmãos. Como é que vai ser? E tu e ela tem que sentar e conversar. Você casa com uma menina que para ela a formação acadêmica é fundamental. E para você, ela não tem muita importância. Se não sentar e conversar, é certo o conflito. É problema. Como diz os baianos, é problema. É problema grave. Então tem que ajustar isso. 2008 nós começamos a falar sobre ensino domiciliar. 2008 para cá. É uma estratégia que Deus deu. É uma estratégia de Deus, mas não é a doutrina. E nem todos são aptos para fazer. E nem todos têm condições de fazer. Tem motivos lícitos para não fazer, mas tem motivos ilícitos para não fazer. Então nós temos que discernir se eles são lícitos. Porque é um caminho bom, mas nem todo mundo pode. E na época eu disse, sou um dos pastores sobre uma igreja com 3.000 pessoas. Eu não posso prover um caminho para um grupo da igreja. Eu tenho que suprir a igreja toda na sua necessidade. Aquele que tem um filho que vai para a escola pública, eu tenho que auxiliá-lo e ajudá-lo para manter seu filho no Senhor. Aquele que vai para a escola paga, que é a condição, auxiliá-lo e ajudá-lo para manter seu filho no Senhor. Aquele que vai para a escola sempre viva, que graças a Deus irmãos criaram e fizeram para abençoar, eu tenho que também ajudar os irmãos a poder se conduzir nestas coisas. E aqueles que optaram pela escola, o ensino domiciliar também, eu tenho que ter auxiliar. E uma coisa muito grande, quero dizer para vocês assim, nós temos que honrar e agradecer ao Senhor pelo diaconato que nós temos sobre essa parte da igreja. São homens que se dedicaram, homens que buscaram N alternativas para que os irmãos pudessem entrar dentro disso e de uma certa forma, por um tempo, preservar seus filhos de algumas coisas. Amém? Não é salvação. Você não salva teu filho por isso. A salvação depende dele crer no Senhor Jesus, naquilo que ele fez por ele na cruz. Então, mas vocês têm que conversar sobre isso. E última, definir a liberdade do casal. As liberdades vão ter. Vocês já ouviram, vocês todos, estou encerrando, está mesmo, agora de céu aqui. Vocês já ouviram assim, vocês que foram para a casa de irmãos, estavam lá e voltaram com que lá fizeram alguma coisa e tal, e voltaram para o pai e disseram, pai, por que aqui em casa a gente não pode fazer isso e tal? Aí o pai sempre respondeu assim, é que aqui é a minha casa e que quem manda sou eu. Quem já ouviu? Lá, pô, mas aqui não. Então são as liberdades que tem entre as famílias, que são usos e costumes, que são hábitos, coisas que fazem, até relacionamento do casal, que tem uma liberdade a mais que outros. Por exemplo, vou dar um exemplo, minha gauchinha. Minha gauchinha, a primeira vez que eu casado, recém-casado lá, eu gosto das minhas coisas arrumadinhas, não tenho toque não. Meu toque não é tudo certo, meu toque é algumas coisas tortas, assim, mais ou menos. Mas agora as coisas ajeitadinhas, onde eu estou, no meu escritório, onde eu tinha e tal, quando sumia alguma coisa, eu falava de uma forma errada. Eu falava assim, Sinara. E ela ouvia e vinha, e disse que foi, meu bem, disse, amor, a caneta aqui, não sei o que, não sei o que, reclamava. Aí eu disse, Sinara. E ela ia. Aí até que um dia, numa conversinha, na alcova, aí ela virou para mim e disse assim, o que eu sou tua, meu bem? Como assim?
aconteceu, amor? Por que eu sou tua? Você é minha esposa. Não óbvio ser minha esposa. Por quê? Não, porque às vezes eu me sinto a filha. Quando você me chama Sinará, eu não falo assim. Sinará, eu não vou falar assim. Senão você fala, amor. Toda vez que alguma coisa lá no escritório, alguma coisa, você me chama Sinará, eu me sinto uma filha. Aí eu virei para ela assim, amor, eu não quero te chamar assim. Está no automático, está errado. Mas eu não vou mudar amanhã. Nem porque você falou comigo aqui. Me ajuda. Me ajuda a gente a resolver esse problema. Vamos nos unir contra o problema, não um contra o outro. Quando eu falar de novo, me sinaliza que imediatamente eu vou mudar. Aconteceu de eu chamar de novo. Claro. Sinara. Ela empurrou a porta, entrou para dentro, botou as mãos no cabelo. Pronto, papai. Aí eu digo, fiz de novo. Pedi perdão, reconheci. E algumas outras vezes ela só levava a mão de novo. Virou hábito. Você tem que trocar o hábito por outro hábito. A outra, barba. Eu não gostava de barba, eu não gosto de barba até hoje. Consegui deixar um tempinho a barba, eu não gosto de barba até hoje. Então um dia ela reclamou para mim, bem, tua barba, barbinha e tal, quando você não faz, 2 dias e tal, me arranha, quando você faz carinho no rosto, dá aquele beijinho e tal. Eu disse, ô meu bem, a barbinha de vez em quando é tão chato fazer todo dia e tal, Aí estou deitado, calor, verão, Bahia, sem camisa, só com o pé do pijama de baixo, em cima nada, daqui a pouco estou de costas assim, sinto um arranhão nas minhas costas. Eu acho que isso. Ela estava com uma lixa na mão. Isso é que a tua barbinha faz em mim, querido. Eu digo, vou fazer a barba agora, querida. É que eu vou fazer a barbinha todo dia. Agora, não é toda esposa que pode fazer isso com o marido. Por isso que eu estou falando de liberdades. Ela tinha liberdade comigo, sabia que tinha. Não me senti ofendido na minha autoridade delegada. Isso é um bom relacionamento. Como eles têm ali? Eles têm. Muito diálogo. A outra, eu cheguei um dia em casa, abri a porta, entrei, cheguei na cozinha, ouvi barulho na cozinha. Sabe aqueles negócios que você, plástico bolha, aqueles que você enrola coisa delicada? Ela fez um vestido de plástico bolha. Vestido, botou e escreveu na frente. Aí quando eu disse, oi amor, que negócio é esse? Ela viu assim, escrito frágil. Eu disse, entendi o recado. Entendi o recado. Ela é produtiva. Sou eu que estou dando exemplos agora aqui, né? Eles poderiam estar dando vários exemplos, eles têm também que eu conheço, tá? Então, são liberdades que o casal tem, que o outro não tem, que o outro tem, que o outro não vai ter. São coisas que são adquiridas no convívio, no relacionamento. Essas coisas vocês podem ver conversando. Eu fiquei hospedado, eu me hospedo em muitas casas, né? Minhas viagens agora eu não conto mais por cidade, mas sim por colchões que eu durmo. Então, essa última foram 15 colchões diferentes que eu dormi. Então são assim, travesseiros. Então, ok, estou contando dessa forma várias viagens. Mas numa casa que eu fiquei hospedado, o irmão tinha toque. E ele entrou no quarto assim, conversando comigo, ele pegou, ajeitou meu tênis, ele pegou, arrumou minha toalha, aí puxou o travesseiro um pouquinho para cima, deu uma passada na mão na coxa, assim, então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia ele entrou, começou a mexer, eu disse, para! Ele disse, o que foi? Eu digo, eu tenho toque! Eu tenho toque! Ele falou, você tem toque? Tenho, eu gosto das coisas tortas! Me ajuda!
Esse irmão é muito organizado, extremamente organizado. Sabia que ele trouxe algum no casamento, né, nas liberdades, ele descobriu que ele tinha isso, ele não pede mais, ele faz. E eu fiquei hospedado outro tempo na casa dele com outro irmão, ele fez uma mesa do café da tarde, que foi por inveja em qualquer mulher. Depois a esposa dele não estava em casa. Depois ele fez uma janta para a gente, com a entrada, janta. E nós conhecemos outro irmão. Quando terminou tudo, ele disse assim: "Ô querido, quando eu vi o Val, eu ia morar contigo. Quando eu ficar viúvo, eu vou morar aqui. Você faz tudo tão perfeito, gente. Eu não sei fazer quase nada." Maneiras de ser, ok? Caráteres, como somos, todos temos que ter o mesmo caráter, mas personalidades são aonde está a multiforme graça de Deus. Amém? Podemos orar um pouquinho e encerramos aqui. Me perdoem o tempo, viu, queridos? Eu não esperava que fosse tão longo.